Olá! Agora deu certo. A primeira caiu sozinha, na realidade eu não tenho a mais vaga ideia do porquê, mas isso não importa, porque agora deu certo. Yay! Teve sinapse. Mariana, ótimo te ver hoje. Cafezinho, quer cafezinho? Já passou da hora de tomar café, hein? Não. Quer dar conselhos neuro? Não, aqui não é o lugar. Olha o seu relógio aí, O biológico. circadiano já foi pro espaço, já. Melatonina? Vixe, o que é isso? A melatonina desse jeito. Eu precisava de alguma coisa para não ter que ficar segurando aqui o meu celular, mas acho que não vai ter jeito. Apoia em qualquer... Olha, vai ficar o braço cansado, confia. Mas eu troco, ó. Você viu minha canequinha Ying Yang, que bonitinha? É uma pessoa muito namastê, você. Super. Oi, Catarina, tudo bem? É. Gostamos como da menina. Motivacional, uma caneca energética. Coach energética, essa daí. Melhor não falar muito alto. Deixa quieto. Bom, Mariana, vamos começar. Senão qualquer coisa cai no meio, tá? Não, tudo bem. A gente edita depois e a gente faz algum efeitinho visual. Só. Porque eu me mexo muito, então certeza que uma mão segurando não vai dar certo. Pode... toca aqui, TDAH. Toca aqui, né? Yay, é isso. Vai. Mari, por favor, se introduza para o pessoal e conte para eles quão neurocientista você é, por favor. Bom, tem gente entrando aí ainda, eu não vou ficar olhando, porque senão eu vou ficar me distraindo. Mas quando tiver pergunta, a gente olha. Então, meu nome é Mariana Cecim, conheci o Bruce, a gente fez amizade lá na UFABC, amizade do Santos. Eu tô com a minha camiseta da Marie Curie, ó. Bem mais legal, vale ser mencionado. A minha da UFABC eu não... Mas eu tô com o neurônio aqui, ó, em homenagem à FABC. Tá valendo. Tá valendo. Então, eu sou... eu entrei na UFABC, né, já querendo fazer o bacharelado em neurociência. Então, primeiro eu entrei no bacharelado interdisciplinar, bacharelado em ciência e tecnologia, que é um bacharelado, assim, que você vê de tudo. E, assim... Mas ele é muito... Tudo em ciência e tecnologia, literalmente. Ele é bem amplo. Mas assim, tipo, tudo principalmente em física e cálculo, né? Porque é um curso em comum com a engenharia. Então, assim, tipo, tem muito cálculo, muita física. E aí você entra nesse bacharelado e nunca sabe quando vai sair. Padrão, né? Como é que fala, pessoal? Na federal você não paga porque você paga com a alma, não é uma coisa assim? Você paga com a sua alma esse bacharelado. E aí, o que acontece? Enquanto eu fazia esse bacharelado interdisciplinar, eu fui pegando algumas disciplinas já do bacharelado em neurociência, porque lá dá essa possibilidade. Já comecei a me envolver com iniciação científica, né? No grupo lá da UFABC. E aí depois, quando eu terminei o bacharelado em ciência e tecnologia, eu pensei assim, nossa, ainda falta pouco para eu terminar o bacharelado em neurociência, mas eu já vou entrar no mestrado, né? Aí você faz toda aquela coisa, assim, né? Porque vai dar certo, essa é a meta, assim, vai dar certo. Prestei o processo seletivo enquanto eu fazia eletromagnetismo, assim, tipo, foi uma doideira. No final eu passei... Não é eletromagnetismo, pessoal, daquelas porcaria que a gente vê por aí, tá? É eletromagnetismo de verdade, campo magnético, fenômenos sabe? Eletromagnéticos que tem uns cálculos, assim, tipo, assustadores. Quem quiser vai estudar, mas, assim, aquela coisa bem... E aí eu entrei no mestrado e tal, mas, assim, desde o começo da minha graduação, eu já queria ir para esse lado da pesquisa, né, em neurociência. Sim. Antes de conhecer... deixa eu terminar, porque senão... Olha o pensamento aí bagunçado. Aí agora, hoje, um dia, né, eu me formei no bacharelado em neurociência, 5 dias antes de defender o mestrado em neurociência e cognição. E
no meu diploma tá escrito bacharela em neurociência e no outro mestre em neurociência cognitiva. Mas assim, o que importa, hoje eu faço doutorado na psicobiologia da Unifesp, eu mudei assim, de áreas, de laboratório, de linha de pesquisa e tudo mais. Um excelente laboratório, vale ser mencionado. Excelente laboratório. Muito bem frequentado, vale ser mencionado. Ó quem frequenta aqui, ó. Mas então, o que acontece? Hoje eu não tô para falar do que eu tô fazendo hoje no doutorado, nem o que eu fiz todo esse tempo da UFABC. Eu acho que a gente pode voltar até um pouco antes, que é o que eu ia falar, assim, qualquer coisa, assim, o Bruce já tá vendo várias psicopatologias aí no meio da história. Mas ok, o que acontece? A gente já faz um encaminhamento no final da live, pode ficar tranquilo, a gente anexa. Ele anexa, tá bom. E aí o que acontece? Antes de eu entrar na UFABC, antes de eu conhecer a UFABC, eu já queria estudar o sistema nervoso. Eu já tinha essa vontade desde o ensino médio, decisões que a gente toma quando ainda o encéfalo não amadureceu, né? O neurodesenvolvimento isso não é bom, vale. Aliás, faz a trivia aí, conta a curiosidade rapidinho. Afinal de contas, quando raios o cérebro para se desenvolver? Então, o pessoal tá adiando cada vez mais, né? Sim. Quando eu entrei na faculdade, o pessoal falava de 22, hoje eu já escutei 25. Eu já ouvi isso, mas eu acho que 21, 22 é quando termina o processo de mielinização. Uhum. Aí, você estuda mais cérebros humanos, você pode falar melhor do que eu isso. Mas então, eu já queria estudar, né, neurociência. Eu descobri esse termo neurociência, eu falei, nossa, que legal, eu estudo o sistema nervoso, estudo um monte de coisa. E aí eu fiquei assim, tipo, nossa, eu quero estudar isso. Só que aí, na época, eu não conhecia o UFABC, e aí eu prestava para medicina, porque eu achava que medicina era um dos caminhos possíveis para eu ser neurocientista. E aí eu fui parar na UFABC, depois que eu vi que já tinha um curso, não me arrependo, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, ter ido para o bacharelado em neurociência, do que ter feito medicina. É um bacharelado a palavra é bem essa mesmo, bem único nesse sentido, tipo, é um dos poucos polos, né, acho que tem o quê? 3 no país, que de fato formam bacharéis em neurociência. O bacharel é o único, até onde eu sei. Não tem um em Minas e um no Rio Grande do Norte, uma coisa assim? Não, eles têm um centro de neurociência, mas até onde eu sei não tem o curso, o bacharelado. O bacharel mesmo. Eles têm um parecido com o bacharelado em ciência e tecnologia, mais ou menos a mesma ideia, mas eu acho que o bacharelado em neurociência não tem. Se alguém souber aí que está assistindo que tem, aí tudo bem, corrige a gente. Não mas presta, vai para o UFABC que é melhor. Até onde eu sei não tem, tá? E aí o que acontece? Para ser neurocientista, né, você tem alguns caminhos que você pode seguir. A gente seguiu caminhos completamente diferentes, vale ser mencionado, né? Então, eu segui o caminho de ir fazer o bacharelado em neurociência na UFABC, aí agora eu fiz o mestrado em neurociência, agora eu estou fazendo o doutorado em psicobiologia, que o pessoal pode me bater, mas eu vou falar que é quase a mesma coisa, neurociência e psicologia. Tem uma discussão enorme, mas antes que tirem a minha matrícula lá do doutorado, eu vou ficar quieta. Espera terminar. Para não rasgarem seu diploma. Não falar, né? Mas, assim, a questão é o seguinte, existem caminhos para você ser um neurocientista. Você pode agora ter essa possibilidade de fazer o bacharelado, mas tem gente das mais diversas profissões, do cursos aí de graduação, que dedicam a sua vida inteira a estudar tópicos de neurociência, a estudar, fazer pesquisa em neurociência, e essas pessoas são neurocientistas, porque elas, apesar delas não terem muitas matérias na graduação focadas nisso, tem pessoas, por exemplo, o Bruce, ele é psicólogo, mas agora no mestrado ele veio totalmente para o mundo da neurociência. Então, apesar da formação dele ser de psicologia, ele se tornou um neurocientista. Eu gostei da palavra apesar, porque tem tipo assim,
feito melhor, podia ter feito melhor, mas deixa Não, o que eu quero dizer assim, que Não, são Suzana, caminhos relaxa. diferentes, são caminhos diferentes. Sim, sim. Mas aí tem um detalhe também muito importante. As coisas que o Bruce estuda, eu não sei explicar, eu não sei a fundo. Justo. E assim, O inverso é igual. se você chegasse para mim e falasse, nossa, vem falar de exame de ressonância, dislexia, eu não sei falar sobre isso. Sou menos neurocientista por isso? Não. Não. Mas A base é similar. porque né? é uma área muito assim, com muitas possibilidades, né, de pesquisa. Então, por exemplo. Mesmo em nicho, né? Você vê, por exemplo, essa questão de, por exemplo, você pode ser que nem o caso da nossa amiga da Yumi, né? Ela é engenheira da informação, aí ela foi pro mestrado em neurociência, mas, tipo. E ela estuda coisas assim que a gente não sabe nem falar o que é. O nome, eu não saberia nem começar a explicar. É uns negócios lá, uns cálculos loucos, mas assim, o que é, eu não sei explicar. Mas também é neurocientista. A Catarina, que está aqui online também, ela estuda, mas ela aliás, tem o Neurocast fazendo propaganda, que aí, se vocês quiserem assistir as lives aí com a Catarina, coloca ali embaixo, eu já fui convidada, tá? Coloca ali embaixo depois desculpa. pra seguir. Joga na cara mesmo. Mas assim, a Catarina, ela tem a mesma formação que eu. Então, ela também entrou no bacharelado em Ciência e Tecnologia junto comigo, a gente é da mesma turma. Só que ela a gente é da mesma turma. E nós seguimos caminhos diferentes. Se você chegar para mim e perguntar alguma coisa que a Catarina estuda, eu vou falar, eu não sei explicar. Né? Eu tenho uma noção do assunto, porque eu tive muita coisa no bacharelado, mas eu não me aprofundei. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, neurocientista, então me explica tal coisa. Ou então é verdade tal coisa? Aí o que eu faço? Eu vou até o meu coleguinha, porque eu tenho muitos coleguinhas que estudam áreas diferentes das minhas e falo, olha, me perguntaram tal coisa. Eu não sei, mas eu acho que é isso. Qual que é a sua opinião? Aí eu vou no coleguinha que estuda aquilo, ele fala, ele explica, e aí eu passo, olha, meu amigo que estuda isso falou que é tal coisa, falou que é nada a ver, ou falou que é isso mesmo. Então, assim, nós temos limitações dentro da formação de cada um. Então, assim, por exemplo, se você for querer, sei lá, um tema, né, eu pensei em EG agora, sei lá, epilepsia. Eu tenho uma noção básica, né? Mas assim, se você começar a me fazer perguntas mais específicas, ou eu vou ter que sentar a bunda e estudar, e procurar artigo científico, e procurar livro, sistemática. Ver o que alguém que estuda aquilo fala, ver se eu tenho algum colega, algum amigo que estuda alguma coisa mais parecida com aquilo, e aí eu vou e pergunto para essa outra pessoa. É um chute estimado em alguém que entende do assunto, nunca no escuro. Alguém que entende mais do que eu sobre aquele assunto. Ou então eu ir procurar artigos, se alguma coisa assim mais... que eu tenha tempo de procurar, mas também tem os coleguinhas que possam ajudar. Só que assim... me tira uma dúvida, assim, desculpa te interromper, mas porque, por exemplo, quando você fala epilepsia, eu acho que é um exemplo que é útil nesse caso. Que, por exemplo, se eu perguntar, por exemplo, qual que é a característica eletrofisiológica ou psicofísica ou psicofisiológica ou neurofisiológica da epilepsia, você provavelmente vai saber explicar muito melhor do que eu saberia, porque isso é base do seu curso. Isso é característica do seu curso. Outra coisa é perguntar assim, qual que é a característica clínica de quando você está fazendo epilepsia? Como é que você faz o diagnóstico quando o cara está tendo mini convulsões no seu consultório? Então o pessoal tem que saber diferenciar a característica acadêmica do assunto da característica clínica da coisa. Então, por exemplo, na minha formação de psicólogo, eu vou ter mais o aspecto clínico, diagnóstico, caracterização. Você vai ter mais, de fato, o aspecto de como foi a investigação disso, a característica física da coisa. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pegar alguém que estuda isso, a pessoa vai dar um baile em nós dois e explicar coisas que a gente não tem a menor noção.
Então, isso é uma coisa, uma noção que às vezes quem não está na ciência não tem. Não é porque a pessoa é especialista em X, algo genérico, X, sei lá, que ela vai saber falar de Y. Sim. Então, por exemplo, eu sou neurocientista, estou fazendo doutorado. Mas não é porque eu dediquei minha vida, todos esses anos, para estudar neurociência, que a minha opinião sobre, sei lá, um aspecto clínico da psicologia vai ser uma opinião certa, vai ser uma opinião boa, vai ser uma opinião que faça sentido dentro da clínica. Aí o que acontece? Para quem que tem que perguntar alguma coisa, né, da clínica de psicologia, tem que perguntar para um psicólogo que trabalha na clínica, um psicólogo que estudou, que tem formação, que é especializado naquilo, né? Ou mesmo, eu estudo neurociência, eu estou estudando núcleos da base e estou estudando álcool. É uma coisa muito específica que eu estou estudando para me tornar especialista naquilo. Mas isso não quer dizer que tudo de neurociência eu saiba. Ou tem muitas coisas que eu tenho uma vaga noção, sabe? Ou só sei o básico. Então, assim, você ser especialista ou você ter um título em alguma coisa, você tem que reconhecer as suas limitações. Sim. Você não pode ser arrogante. A ideia dessas conversas parte muito justamente de eu saber a limitação do que eu sei, assim, sabe? Não só no sentido da formação, porque obviamente a formação tem limites, tem, né, contornos, mas eu tenho a dimensão da limitação do que eu sei, objetivamente. E a ideia é chamar gente que entenda sobre esses outros assuntos para evitar que o Bruce poderia fazer um vídeo no YouTube e colocar 6 referências de artigo lá, colocar umas animação bonitinha e todo mundo ia achar maravilhoso. Como a gente vê muito... A gente é treinado para estudar, pegar artigo e colocar nas coisas, né? Então, assim, e aquele negócio, usa a falácia da autoridade. Olha, sou eu aqui, Bruce, mestrado não sei o quê, minha formação é essa, e eu tomo aqui os artigos. Quer dizer que eu entendo disso? Às vezes, muitas vezes não, mas é justamente para evitar esse tipo de atribuição de autoridade para qual eu não tenho, que é melhor eu conversar com gente que tenha, ou pelo menos entenda. Até uma coisa interessante para colocar aqui, que eu e o Bruce, quando a gente ficou discutindo o tema dessa live, ele falou, fala alguma coisa do seu doutorado. Aí eu falei, calma, eu comecei agora. Eu não me sinto, não sinto que eu tenho conhecimento suficiente para discutir sobre esses assuntos. Isso fica um tema para daqui a algum tempo, né? Assim, eu vou estar mais desesperada, de tipo, nossa, socorro. Mas, assim, é aquela coisa, né? Você nunca sabe tudo, né? Mas aí você sabe um pouquinho mais. E aí, esse pouquinho mais, né, você consegue falar. Mas, assim... Mas é sobre esse um pouquinho mais que eu queria te perguntar. Mas fica pra... Não. É porque é importante. Porque, assim, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante essa linha de raciocínio aqui. Poucas pessoas eu conheço que odeiam tanto gente que usa neuro nas coisas e que não entende ou coloca errado. Eu sabia que eu era esse indivíduo que odeia com força, mas meu ódio para postagens mal feitas ou mal escritas ou com informação errada... junto. Mas o meu ódio é mais passivo nesse sentido. Eu vejo, fico muito irritado, mas eu falo, eu não vou compartilhar, não vou comentar porque eu não quero impulsionar esse tipo de coisa. Você é a pessoa que ativamente odeia esses caras. Eu acho muito sensacional isso. E aí eu mando e a Karina incentiva isso. Pra você passar raiva junto comigo, né? Exato, porque a gente tem que compartilhar, a gente tem que sofrer junto para sofrer menos. Essa é a ideia. E aí, tem duas coisas que eu queria que você comentasse, que eu acho que é importante as pessoas saberem, que é o seguinte, tem diferença entre sinapse e fenda sináptica? Não são a mesma coisa? Olha, a sinapse é a comunicação entre dois neurônios, tá? Tá, então tem diferença, vamos começar por aí. Vamos lá, é a comunicação entre dois neurônios, tá? O neurônio é um dos tipos das células nervosas. Tá bom, vamos lá. A gente tem neurônio e glia, basicamente, dois tipos. Dois tipos gerais, e aí
Nossa, eu ia desenhar, mas aí eu falei, não vou desenhar hoje. Mas aí o que acontece? Neurôniozinho, né? A comunicação entre esses neurônios é feita através das sinapses. O que acontece, a sinapse? Você tem a sinapse química e a sinapse elétrica. Na sinapse química, que você tem a fenda sináptica. O que é essa fenda sináptica? É o espacinho. Porque o axônio, fenda, né? o axônio do neurônio não encosta no dendrito do outro neurônio. Tem um espacinho que é onde joga, né? Esse neurônio aqui, ele libera neurotransmissor. Para esse outro aqui, tem os receptores. E aí ele recebe como se fosse uma cartinha, né? O neurotransmissor é como se fosse uma chavinha, uma cartinha que tem de vários tipos. E aí você tem o receptor no neurônio que é específico para cada chave. Sim. Tá? Eu falo cartinha, e-mail, porque é um meio de comunicação. Mas é específico como se fosse uma chave. E dependendo da chave que você liga, você vai ter uma resposta diferente naquele neurônio, tá? Então é específico o neurotransmissor com o receptor. E a fenda sináptica acontece esse espacinho. Na elétrica, que é diferente. Na elétrica... Sim, porque já tem contato. Os neurônios, eles estão conectados por canais. Eles têm as duas membranas, né? Eles são unidades separadas, mas eles têm canais que ligam as conexinas, que ligam os dois citoplasmas, mas tem essa diferença. Mas assim, uma coisa que eu queria pontuar nessa live que eu fiquei pensando. Tem muita gente que às vezes, coisas que eu vejo aí no Facebook, ou no Instagram, eu fico mais no Instagram. Tem muitas no Instagram é mais irritante também. Mas vamos ver que talvez você concorde comigo. Um psicólogo médio, né? Ele talvez tenha alguma disciplina de neurociência ou neuroanatomia na graduação. Tem, não tem? Geralmente, eu desconheço, assim, então não sei. Geralmente tem pelo menos uma. Pelo menos uma disciplina. Tá. Mas não é nada... por exemplo, o mínimo do mínimo do bobo, geralmente esses caras deveriam aprender. Então, tipo assim, o que é sinapse, o que é fenda sináptica, quais são os principais neurotransmissores, quais são os tipos de célula do sistema nervoso, isso aí geralmente você vai ver numa disciplina, tranquilamente. Então, se o cara sair da graduação não sabendo ou falando bobagem na internet, é culpa dele. Isso é fato. Tá, mas de qualquer forma é uma disciplina. 2, vai. Vamos chutar 2, que é um número mais razoável, mas é pouco. 2. Aí você tem outros cursos da área da saúde que talvez tenham disciplinas relacionadas à neuroanatomia, neurofisiologia, não sei, vai depender um pouco da grade do curso. Mas assim, são disciplinas que a pessoa tem dentre várias disciplinas daquele curso. E aí a pessoa teve esse curso sobre o sistema, essa disciplina sobre o sistema nervoso, uma disciplina isolada na graduação inteira dela. Ela não faz iniciação científica relacionada ao sistema nervoso. Não faz nenhum curso extra sobre o sistema nervoso, ou faz um curso de final de semana, que aí o Bruce vai ter mais raiva ainda desse povo do curso do final de semana. Mas é um assunto à parte. Então a pessoa... o contato dela com a neurociência de forma estudar, sistemática, coisa e tal, foi, sei lá, uma, 2 disciplinas na graduação perdidas lá no meio do monte de disciplina que a pessoa tinha que fazer. Eu tive, no bacharelado de Ciência e Tecnologia, uma disciplina, sei lá, vou chutar uma disciplina que eu tive a disciplina e nunca mais usei para nada. Uma disciplina de sociologia, que é estrutura e dinâmica social, alguma coisa assim. Eu acho que é EDS, assim. Eu tive, durante 3 meses, essa disciplina que a gente leu, Weber, esses caras, assim, da sociologia. 3 meses a gente leu textos desses clássicos, numa disciplina de 2 créditos, mas assim... Foi interessante na época, o professor era muito bom, mas assim, nunca
nunca mais, tirando essa disciplina, eu li um texto ou eu estudei a respeito de sociologia. Eu posso ver um texto... E você não está fazendo post sobre isso por aí, né? Exato. Eu posso ver um texto de sociologia que vai citar esses caras, eu tive alguma vez lá. Ou eu posso ver um vídeo de alguém que entenda sobre esse assunto e falar, nossa, realmente eu tive isso daí na graduação, mas legal o que ele está falando, nossa, eu não lembro direito. Mas assim, eu vou escrever post usando assim, nossa, para falar de sociologia? Não. Nem assim, olha, até a disciplina que, teoricamente, é mais próxima da minha formação, por exemplo, Covid, essas coisas. Eu tenho uma noção de genética, eu fiz disciplina de biologia celular na graduação, eu fiz genética geral na graduação. Então, de certa forma, o básico, assim, da ideia, isso é vírus de RNA, né, ou no DNA e tal, eu tive no colégio isso também. Mas assim, quando eu vou postar alguma coisa sobre a pandemia, o vírus, sei lá o quê, ou quando eu ouço alguma coisa falando sobre, porque a vacina a vacina tal é melhor para isso, a vacina não sei o que é melhor para aquilo. Eu tenho uma noção, assim, de pelo menos desconfiar se faz sentido ou não o que está sendo falado. Sim, mas a estrutura científica por baixo dela você tem clareza, então pelo menos você consegue discriminar o que é plausível, né? É um assunto que eu vou ver alguém, né, que estuda vírus para me explicar, alguém que estuda imunologia para me explicar e falar assim, olha, é isso, é aquilo, ou um infectologista, sei lá. Né? Às vezes a gente tem acesso a muitas pessoas de especialidades diferentes no YouTube, no sei lá o quê, que a gente pode aproveitar isso, né? Então, assim, a gente pode procurar especialistas de cada área para ter a informação sobre aquela área. Só que a gente precisa perceber que a gente não sabe tudo de tudo. A gente, na verdade, não sabe nada de nada. Só que, assim, na neurociência... É o drama dos coaches, né? Então, os ele não tem clareza de que... Só que na neurociência parece que qualquer um pode falar de neuro. Era isso que eu ia te perguntar. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Que é a ideia de... O que na neuro dá liberdade, ou a sensação de liberdade de falar assim, ó, eu não tenho formação absolutamente nenhuma nesse assunto, mas ainda assim eu me sinto disposto a fazer um conteúdo e dispor esse conteúdo para os outros supostamente aprenderem, né? Vamos considerar esse pessoal que cria coisas para ganhar like. Mas, assim, eu vou criar conteúdo para as pessoas, vou fazer uma página aqui de divulgação científica X, fazer umas imagens bonitinhas, mas eu não entendo absolutamente nada sobre o assunto e eu me sinto confortável a falar sobre algo que eu nunca estudei na minha vida. Isso eu acho a parte mais sensacional de tudo isso. Sim, tipo, você se sente confortável. Então, eu queria entender o que no conhecimento da neuro dá a sensação para as pessoas de que elas podem fazer esse tipo de coisa. Porque, por exemplo, na psico, a gente não vê isso. Eu não vejo os caras fazendo post falando da teoria do Freud, eu não vejo os caras fazendo post sobre behaviorismo quando eles não entendem nada sobre o assunto, quando eles não são psicólogos. Mas eu não sei se o fato do prefixo neuro ter virado uma coqueluche dos leigos, vamos colocar assim, ele está incluso em tudo agora, ele dá a sensação de que é um conhecimento, aspas, vulgar e que qualquer um pode falar sobre. Então, o que eu acho assim muito, muito interessante, né? Quando a gente era criança, adolescente, foi aquela época que começou. Lembra da clonagem da ovelha Dolly? Lembro. Que aí começou a pipocar esse assunto. Eu lembro que eu estava no Fundamental 2 e começou a pipocar esse assunto de clonagem, células-tronco, pode ou não pode usar células-tronco embrionárias, sim. Né, engenharia genética. Humano, a porra toda. O projeto Genoma Humano, e era a tecnologia da época, era assim a CRISPR não tinha, nem passava pela nossa cabeça ainda. Sim, mas assim, tipo, clonagem. Eu lembro que como eu sempre gostei de ciência, eu olhava isso e falava, nossa, que legal, né, essas coisas.
buscava aprender, não sei o quê. Só que assim, se a gente for ver, eu acho que toda essa coisa que esses temas, né, clonagem, genoma, DNA e não sei o quê, a gente vê até produto de limpeza que fala do DNA, que fala das células-tronco e não sei o que lá, e tem teorias da conspiração, né, que teorias da conspiração sempre teve. E aí eu não sei se talvez o fenômeno que hoje em dia está acontecendo com a neuro É algo parecido com isso. é algo parecido, porque parece que falar neuro, eu tô dando um status a mais. Então, eu acho que é uma coisa que acontece com física quântica, mecânica quântica, né? Sim, O termo sim, a certo é Bibi mecânica ela quântica. sofre horrores com isso aí. Então, assim, a neurociência, na verdade, eu acho que se tornou um produto de marketing. Porque como é uma Bem coisa pensado, que muita gente tem curiosidade, nossa, o que é o pensamento? Qual é a natureza da mente humana, né? E a gente tem uma herança cartesiana muito forte, né? Desse dualismo, sim. mente, cérebro, coração e cérebro, a emoção e a razão e toda essa bobajaiada aí, que assim, na época de Descartes, foi revolucionário todas as coisas que ele escreveu. Só que, assim, tem gente que ainda vive nessa época da separação das duas coisas, né? Assim, tipo, mente, cérebro. E aí as pessoas foram num dualismo ao extremo. Hã? É um dualismo burro. Sim, sem tentar pensar o que significou na época e o que significa hoje, que a gente pode continuar estudando. Só que a filosofia da mente, né, o estudo do pensamento, teoria do conhecimento, tudo isso ele vai se adaptando aos conhecimentos que a gente vai adquirindo e novas hipóteses, novas teorias podem ser propostas e o modelo ele vai funcionar para certas situações, né? Existem as limitações da ciência. Só que assim, eu fiz estágio docência nessa disciplina de filosofia da mente, e as discussões eram infinitas, assim, sobre qual que é as falhas de cada modelo, se aquele pensamento se aplica ou não. Era muito interessante. Eu mesmo dei uma aula de behaviorismo radical para eles na época. Bem a sua cara, behaviorista radical. Mas assim, eu acho que neurociência caiu no imaginário das pessoas, e aí você pode construir uma hipótese mais psicológica da coisa, aqui eu só tô jogando assim, hipóteses pro ar, aí o psicólogo lá, ele, do outro lado da tela, ele, aqui talvez esteja em cima, não sei, ele conta pra gente. Mas me tira uma dúvida, Mari, porque isso aí que você está falando bate exatamente com o comentário que o Vitor fez, que é assim, ó, se o presidente que é paraquedista pode falar de eficácia da cloroquina e prescrever ela, por que eu não posso falar de neuro? É um baita pressuposto e bate justamente com isso que você está falando aí. Então, a partir do momento que eu tenho autoridades que não são científicas falando de algo que eles não sabem, porque eu, que também não sou cientista, não posso falar sobre. Então, mas aí eu acho que uma coisa que entra que a gente, como cientista, pesquisador, ou pelo menos aspirante, né, a ser cientista, pesquisador, a gente tenta. A gente está no caminho, vai. A gente tenta olhar nossas limitações. Não são todos os nossos coleguinhas que fazem isso. Porque assim, tem uma coisa também, não é porque a pessoa tem mestrado e doutorado que ela é inteligente. E que ela tem noção. E que ela tem noção da realidade, das limitações dela. Então, eu tenho uma teoria que para fazer mestrado e doutorado você não precisa ser inteligente, você só precisa ser resistente à frustração. Então, eu vou até dar um exemplo. Eu estava num grupo do Discord de divulgação científica, uma pessoa aleatória entrou lá para falar mal dos fármacos usados, né, na psiquiatria, falando que não, era antidepressivo,
falando que antidepressivo era uma conspiração da indústria farmacêutica, que não sei o quê, que o fulano de tal, que tem doutorado, falou, e aí ele mandou o link eu gosto do vídeo. Manda. Eu gosto também, eu gosto. E aí eu falei, não, isso daí não faz sentido, não sei o quê, mas eu fui assistir o vídeo, né? Pra que eu fui assistir? Aí o cara só falando um monte de besteira. Aí eu falei, deixa eu olhar o látis dessa pessoa. Isso, porque não basta. Além de passar raiva, quando a pessoa cita, né, que ela é doutora, ela é mestre em alguma coisa, eu vou ver se ela realmente é, né? E aí o cara falando um monte de baboseira de indústrias farmacêuticas, que o antidepressivo não serve para nada, que não tem comprovação científica, os artigos e Gente, se você colocar no PubMed qualquer antidepressivo aí desses que a gente toma, ou comuns assim, tem um monte de artigo, tanto artigo científico, assim, tipo, experimental, quanto revisão sistemática mostrando... Vixe, tem quilo de revisão sistemática. Sim, tem um monte, o Acácio que veio umas semanas atrás mandou várias, falando só de depressão e depressão. Então, tem um monte, não é conspiração da indústria farmacêutica, tem qualquer substância aí que você usa para sua saúde mental, pode procurar lá no PubMed, que vai ter um monte de artigo falando se funciona, se não funciona, para que funciona, e blá, 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 tá? Mas aí o cara falava um monte de mal disso. Aí eu falei, deixa eu ver se ele é doutor mesmo, né? Porque às vezes falou tanta besteira que... Aí eu fui ver. O cara fez psicologia na UNB, a Universidade de Brasília. Uma universidade boa. Universidade boa. Eu me surpreendi, falei, nossa. De psicologia. Uma universidade boa, né? Não é uma universidade X aí, né? Aí eu vi que ele fez mestrado e doutorado em psiquiatria ou psicologia, sei lá o quê. Eu falei, nossa, o cara tem uma formação. Então, aí eu olhei os temas tanto da dissertação de mestrado quanto da tese de doutorado dele. Assim, não tem nada a ver com farmacologia. O cara estava analisando alguma coisa de técnica, de prática, de clínica. Deve ser da clínica. E assim, talvez o cara seja bom naquele tema, naquela área da dissertação, da tese dele, sei lá, daquela prática, daquela metodologia, aqui de conhecimento. Daquela metodologia da prática clínica em psicologia. Talvez ele seja bom nisso. Não posso falar que não. Aí eu falei, não, mas vamos ver. Mas ele não é autoridade nesse... Então, aí eu pensei, mas vamos ver publicação dele, curso que ele fez extra. Vamos ver, vai que ele foi monitor de alguma disciplina. Isso, né? Vai que ele vai ver alguma coisa. Aí eu fui ver o látis dele. Nada que justificasse, o que comprove que ele tem conhecimento nessa área de psicofarmacologia. Não tem nada. E assim, talvez ele tenha tido isso como uma disciplina da graduação, que psicologia tem psicofarmacologia? Na maior parte dos cursos, não. Tá, então a gente não sabe. Eu mesmo fiz como optativa porque eu quis e eu tive que, brigar pra ter, porque senão não ia ter tido. Então, a gente não sabe se ele fez uma disciplina de farmacologia ou não na graduação, tá? Então, vamos supor que ele tenha feito, que ele é interessado nisso, mas assim, no currículo dele geral, não tem nada que comprove que ele tem autoridade nesse assunto, não autoridade, mas conhecimento para discutir sobre esse assunto. Não tem nada. E aí o cara grava vídeo no YouTube com ar científico para falar da conspiração da indústria farmacêutica, que antidepressivo é comprovado cientificamente que não funciona. De fuder, não tem outra palavra. E assim, não, é exatamente isso. O cara, no tema da dissertação, da tese dele, pode ser bom. Não vou falar que ele no consultório dele... Isso tá fora do campo da discussão. No consultório dele, ele pode ser bom. Não vou falar que não. Ele pode ser anti-medicamental, ele pode ser contra o uso de medicamento. Antimedicalização. Mas assim, dentro do consultório de psicologia dele, ele tem liberdade para indicar os
pacientes dele para ou Então, não, né? Não sei. Aí na eu já verdade, sei, não. mas Esse que aí é você esse que fala. é o problema. Porque, assim, o psicólogo não receita nada. Vamos começar por aí. Você ser um psicólogo bem informado em relação à psicofarmacologia, por exemplo, é bom porque você sabe se o seu paciente está tendo os sintomas esperados ou não, se a dosagem que ele está tomando é eficiente ou não para o grau do transtorno que ele tem, né? E você pode fazer indicações ao psiquiatra de, olha, eu acho que a dosagem está muito alta, ou a dosagem está muito baixa, ou talvez trocar a medicação porque eu sinto que ele está tendo X sintoma que não é legal. Ou X sintoma, ou efeito colateral está tendo um impacto muito grande no dia a dia dele. Então, eu acho, aí tem um acho imenso, eu acho que seria legal você rever a prescrição. Mas, assim, é 100% critério do psiquiatra, nesse caso, falar sim ou não. Porque ele tem conhecimento de causa para isso. Eu não entendo as interações medicamentosas, eu não entendo, por mais que eu tenha feito cursos e cursos sobre o assunto. Eu não entendo qual que é exatamente o princípio ativo por trás de cada um, eu não entendo por exemplo, esses amigos que estudam nutrição na psiquiatria, né? Eu não entendo quais alimentos podem interagir ou não com certos medicamentos. Então eu não vou dar pitaco sobre esse bagulho. Eu posso, no máximo, falar assim, ó, que é o que eu tenho feito geralmente no Instagram, né? Eu não sei nada sobre o assunto, mas eis essa revisão aqui que eu achei interessante, vai dar uma lida. Se você vai ler ou não sei. Isso não é um problema meu. Mas eu indiquei material de quem sabe. Sabe? Não, tá, então é bom esclarecer isso. Então, eu não sei como que é a prática clínica da pessoa, não sei se a dissertação dele foi bem escrita, se a tese dele foi bem escrita, o que foi escrito. Mas, assim, a questão é que o cara estava usando a autoridade dele como psicólogo, que tem doutorado, para falar a opinião dele tirada, sei lá da onde. Sim, do orifício anal, como diz algum divulgador que não lembra aqui. Exato, assim, tipo, né? E assim, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, né? A gente também que faz ciência de alguma forma, a gente tem uma responsabilidade. Porque o que você e eu falarmos aqui, a pessoa vai falar, o Bruce, que é psicólogo, falou isso. Ou a Mariana, que é neurocientista, falou isso. Ou mesmo falar, o Bruce, que é neurocientista, falou isso. Né? Porque, assim, a gente às vezes vê algumas pessoas de certas profissões compartilhando coisas à torta à direita sem saber o que está compartilhando. Só que eu tô contando os minutos assim para eu ser banido do LinkedIn. Assim, é fato. Eu nem mexo no LinkedIn. Porque o que eu compro de briga com CEO de empresa, porque ele compartilhou um negócio errado, eu vou lá e eu coloco embaixo, fulaninho, isso que você falou, tá errado, por causa disso, disso, disso e disso. Aí o último mais bravo deles, que me mandou vários xingamentos bastante agradáveis na DM e num perfil privado, vai ser mencionado. Eu postei no Instagram, inclusive, mas assim, é impressionante a quantidade de informação errada, objetivamente errada. Não é tipo assim, poxa, o cara talvez não entenda tanto, ou na hora de você reduzir e condensar a informação, você perde alguma coisa ali, coisa cá. Não, é errado, 100% errado. Tipo, e essa eu quero que você comente sobre serotonina ser hormônio. Que eu sei que você revira você revira no caixão. Você nem morreu, mas você revira no caixão. Eu dei uma aula no curso de verão. O Vitor, que tá aí, ele vai lembrar, e outras. Eu acho que tinha mais gente aí do curso que entrou. Que assim, eu gastei alguns minutos para falar que não era hormônio. Eu coloquei a música do plantão. Por que não é hormônio? Eu coloquei a música do Plantão da Globo como estratégia mnemônica. Porque como aquela música tem um fator emocional muito grande, né? Porque ela sempre vem ela. A amígdala faz assim, ó. Ela é o estímulo que vem antes, pareado com uma desgraça, né? Sim, então, a amígdala ativa na hora, música, assim, ó. E aí toda vez agora que as pessoas... A minha expectativa é que toda vez que a pessoa escute o Plantão da Globo, agora ela lembre, olha, neurotransmissor não é hormônio,
Não existe neurotransmissor da felicidade, nem hormônio da felicidade, nem do amor, nem do prazer, nem do que você quiser, muito menos da gratidão. Não, Mari, gente, não tem. Mas esses dias eu vi um CEO da Nestlé lá compartilhando que comer chocolate faz você ter mais alegria. Então, isso é o que eu mais vejo. O que acontece? Não é, eu tenho certeza, eu como o chocolate eu fico feliz, não é isso? Uma diferença que a gente precisa colocar eu perguntei para várias pessoas de formações diferentes sobre esse assunto quando eu estava montando a minha aula. Que está no YouTube, né? Vale ser mencionado. Não tá. Não tá. Um dia eu posso gravar e colocar. Não tá. Eu tenho a gravação, mas é do curso de verão, então eu teria que gravar de novo. Mas a questão é a seguinte. Hormônio. Como que funciona a sinalização celular, né? Então, a gente tem comunicações celulares, que é de uma célula perto da outra. Tem alguns nomes lá que eu não vou lembrar. E a hormonal, o que acontece? A gente tem glândulas, que são células, né, que possuem células que produzem hormônios, substâncias, moléculas ali. E aí, vai ser liberado na corrente sanguínea. Sim. Aí, esse hormônio, sei lá, que é produzido lá nas minhas adrenais, vai pela corrente sanguínea chegar aos meus órgãos, né? E aí no sítio específico, né, que o pessoal fala. No sítio específico e tal. Então, por exemplo, lá nas minhas adrenais, eu posso ter uma liberação ali de adrenalina, de cortisol e tudo mais, mas assim, vai ser no sangue, vai chegar no sistema nervoso? Vai, né? A gente tem alguns estudos que mostram, sei lá, o efeito da fase do ciclo, né, menstrual por causa do estrogênio. Então, o nível de estrogênio pode modificar como o neurônio está trabalhando. Pode, mas assim, é uma molécula que foi produzida lá longe. Uma de, tipo, 1 milhão. E foi andando, assim, pela minha corrente sanguínea até chegar no órgão-alvo. Aí, sei lá, pode ser um hormônio importante para digestão, sei lá, um hormônio importante para sei lá o quê. Aí, ó, da tireoide, pode ser, sei lá de onde. Agora, o neurotransmissor. Os neurotransmissores, né, o tipo de comunicação neuronal, ou mesmo comunicação neurônio com a glia, é uma comunicação, primeiro, que é rápida. Bem mais rápida do que qualquer hormônio que você for ver aí. Para agir, ela é rápida e ela é local. Então, o neurônio serotonérgico, que é o neurônio que serotonina, Serotonina não é hormônio nem neurotransmissor da felicidade, é um neurotransmissor. É um neurotransmissor. Conhecimento realmente entristece. Ele vai ser liberado ali na sinapse, mas assim, é um espacinho muito micrômetro, pequeno. É nanômetro, não é micrômetro, é nanômetro. É menor. Você consegue ver a sinapse com microscópio eletrônico. Tem um link legal, eu acho que da Unicamp, que tem umas fotos legais de sinapse. Mas assim, é um negócio muito pequeno. Muito pequenininho. Muito regional. E então é uma comunicação rápida e assim, numa distância muito curta. Num espaço muito específico, porque em seguida ele é recaptado, degradado. Sim. Aí a gente tem as células da glia, que a glia ela consegue ajudar a esses neurotransmissores que estão ali na fenda sináptica, que uma coisa que eu acho que é legal falar. O neurotransmissor, ele não entra no neurônio pós-sináptico. Não. Ele só ativa um receptor, que é como se fosse uma chavinha, e essa chavinha vai fazer esse neurônio fazer alguma coisa. Não sei. Ele é só o porteiro correndo para abrir o portão do outro lado da rua. Ele só vai ali, ó, vira a chavinha e pronto, aperta o botãozinho e pronto. Ele não entra. Mas indica a aula de paroquinos endócrinos. Você que manja isso aí. Ai, cadê, fera? O Vitor falou, indica a aula de paróquinos endócrinos. Acho que eu entendi isso. Eu tava em cima lá ainda. O Sávio também tava no curso. Quem mais tava no curso? Ó, tem um monte de gente aí, pera. Tem a Catarina que eu conheço.
Agora eu cheguei. Ó, o Wesley, que acabou de entrar, por exemplo, ele estuda imuno. Eu já tirei um monte de dúvida de vacina com ele, porque ele estuda imuno. Eu não estudo imuno, cada um no seu quadrado. E ele tira dúvida de neuro comigo também. Então, assim, a ciência se faz com seus amiguinhos também, você não precisa saber tudo. Sim, mas, assim, sim. Então o neurotransmissor, ele não entra no neurônio pós-sináptico. E aí a glia, ou mesmo o neurônio pré-sináptico, tem todo uma questão de recaptar esse neurotransmissor ou degradar esse neurotransmissor ali na fenda sináptica mesmo, porque o neurotransmissor, ele conecta, ativa, aí ele desconecta. O canal é um negócio se abre aleatório. durante um período, tal. Isso. E aí ele fica lá conectando. Se você não tirar o neurotransmissor da fenda sináptica, ele fica lá. Então você que é todo o princípio por trás dos medicamentos. Sim. Antidepressivos que a gente estava conversando. Então, assim, a gente tem um monte de sistema fisiológico para retirar esse neurotransmissor, para realmente a comunicação ser rápida, mas assim, ser rápida tanto na ativação quanto parar de fazer aquele estímulo. E aí... o problema com a epilepsia aí, né, de você não ter uma quebra desse... E aí uma coisa que as pessoas acham, assim, que é... Assim, a gente tem um ajuste super fino de liberação de neurotransmissor, de degradação, recaptação, degradação, sabe? Porque se o neurotransmissor ficasse para sempre lá ativando o neurônio, ia acabar morrendo o neurônio ou tendo uma sinalização totalmente errada. Isso aí ia cair babando no chão, basicamente. O que acontece? Você tem um ajuste muito fino, então você precisa que, sei lá, libere serotonina e retira essa serotonina e depois libera de novo muito rápido. E assim, legal. O Wesley deu uma clareada pra gente aqui também. A ideia do parácrino é que é um produto que atua numa célula vizinha, então tipo, é realmente extremamente local, e já o endócrino envolve cair na corrente sanguínea e atingir um órgão ou tecido-alvo, que é uma região muito maior e é muito mais inespecífico, né? O Wesley. O Wesley é mais das biológicas e biotecnologia aí. Então ele conhece mais essas coisas. E ele fez um monte de C em imuno, então as coisas que ele monte. Cada um no seu quadrado. E aí, a gente tem um ajuste super fino, né, dos neurotransmissores. E assim, quando a gente mexe com medicamento, né, um antidepressivo, por exemplo, você tem os antidepressivos mais comuns, eles vão inibir a recaptação de serotonina. Então, você aumenta o tempo e a quantidade de serotonina disponível na sinapses. Lembra? Isso, nas sinapses serotonérgicas todas. E aí, essa maior quantidade de neurotransmissor, o nosso sistema nervoso, ele é plástico, então vai ocorrer uma plasticidade ali. As células vão se adaptar. Plasticidade, né, neuroplasticidade, é a adaptação do sistema nervoso. Está acontecendo a todo momento. Falei, Maria. O que eu tô falando agora para vocês está fazendo um monte de neurônio aí induzir plasticidade de um monte de neurônio para vocês adquirirem essa memória, pelo menos uma parte dessa memória. Então tá acontecendo só o reconhecimento da palavra, o fato de você compreender linguagem estruturada é sinal de que neurônios param em algum lugar. Se você tiver um processo neurodegenerativo aí, também é a plasticidade que está acontecendo, sabe? Então a plasticidade pode ser boa e pode ser ruim. Mas aí vem os coaches, ou vem pessoa que teve um curso, uma disciplina de graduação de neuroanatomia, ou de neurofisiologia, ou de sei lá o quê, mas que mal sabe o que é um neurônio. Eu acho que todos os neurônios têm aquele formato bonitinho lá, do neurônio motor. Gente, neurônio cada um tem uma cara, mas não é o assunto de hoje. Aí vem essas pessoas que não sabem nada de neurociência, e vem falar, porque quando você tem quando você é grato, você libera dopamina, você libera serotonina. Gente, da onde vocês tiraram isso?
E assim, Não, até onde eu sei, você faz isso o tempo todo. Se você não fizer isso, as coisas costumam dar bem erradas. Quando come tal coisa para liberar tal neurotransmissor. Gente, isso daí é nível, assim, que a gente pode explicar também. Isso daí é nível falar que o que a gente come, a água que a gente bebe, altera o pH do corpo. Se a água que a gente toma alterar o pH do meu corpo, tô morta. A célula morre, galera. A célula morre. Porque a gente tem um monte de sistema de tamponamento que faz o pH das minhas células, o pH dos meus fluidos, terem um pH constante, fisiológico, né? Dentro de uma faixa. Exato. Né? Então, essa história, tal alimento muda o nosso pH. Não tem isso. Não tem. A gente tem um monte de sistema. Não, eu vou chegar lá. A gente tem um monte de sistema para tamponar e fazer o nosso pH ser constante. Eu posso tomar suco de limão, o pH do meu estômago, o pH vai continuar a mesma coisa, o pH das minhas células vai ser a mesma coisa. Eu posso tomar a leite de magnésia, né, que a gente toma pra azia. O que ele funciona? Ele dá, como ele é uma base, né, ele consegue reagir com o ácido do estômago e aí diminui um pouco a acidez. Mas assim, se eu for ver no meu sangue, não aconteceu nada. A gente tem um monte de sistema para proteger o nosso corpo do meio ambiente, porque o meio ambiente que a gente está inserido é agressivo. E o nosso sistema nervoso, ele tem uma proteção, o sistema nervoso central, pelo menos, ele tem uma proteção óssea, então ele tem um escudo anti-choque, né, que tipo, o seu osso quebra para proteger ele, e são ossos duros que a gente tem, e a gente tem as meninges, né, e a barreira hematoencefálica. Então, a barreira hematoencefálica, ela filtra. Então, ela filtra o que pode entrar no sistema nervoso ou não. E aí sabe quando eu percebo que o conhecimento ele é ultra superficial, né, com esses caras? Quando eles fazem esse tipo de afirmação que é uma extrapolação absurda e que tem algum elemento no meio da informação que era muito importante que se perde. Mas assim, muito. Então, tipo, quando fala, tipo, que sinapse é igual à fenda sináptica, sabe? Ou quando fala que serotonina é hormônio, ou quando fala que a barreira hematoencefálica é uma barreira que tem em volta do cérebro, sabe? E quando eu escuto essas coisas, eu falo assim, você nunca passou do primeiro capítulo do livro de Introdução à Neurociência. Eu sei disso. Eu sei porque, assim, eu que não sei neca de pitibiriba, eu sou um zero à esquerda, eu na fila do pão da neurociência, eu nem existo. Mas eu sei que isso que você tá falando tá errado. Então, eu me pego pensando nessa questão, por exemplo, de... O termo neurocientista, ele é auto-atribuído até pouco tempo atrás. Então, você fez uma graduação que é extremamente nova e que, de fato, te atribui um título de neurocientista e a base é adequada para isso. Mas a maior parte dos neurocientistas que existem são auto-atribuídos. Tipo, eu sou um neurocientista. Entendeu? Não tem absolutamente nada na minha formação que afirme isso categoricamente. Agora no mestrado, talvez. Mas você tem o... Ainda assim, eu não sou objetivamente um neurocientista no sentido de formação direta, né? Primária. Então, talvez por isso as pessoas se sintam tão confortáveis de ficar falando disso o tempo todo. E me preocupa, porque eu entendo você reduzir informação. Eu entendo você falar que... olha o último negócio que eu mandei para você. Era uma página que a pessoa é engenheira química. Sim. Então, assim, é uma pessoa que na área dela deve conhecer, sabe? A pessoa deve saber muito mais de química do que eu e o Bruce juntos. Sim. Mas, assim, a pessoa, nem lembro, assim, colocou falando dos hormônios do sistema nervoso. E falando dos hormônios... Não, aquele que eu te mandei, falando que os neurotransmissores, só que falando que é hormônio. E falando como você fazer para produzir mais hormônio da felicidade, mais hormônio de não sei o quê. Então, assim, a pessoa sabe muito bem a estrutura química e ela pode entender a parte da estrutura química muito melhor do que a gente. Só que, assim, o conhecimento de neurociência tá tão pseudociência ou tão incorreto que até uma pessoa de outra área que é estudada, ela não tem acesso à informação correta. Porque se você procurar no Instagram páginas que compartilham coisas de neurociência, só tem besteira.
Então, a culpa não é assim, acaba sendo uma repetição. Ai, se você comer isso, você eu noto que tem praticar, uma não sei o questão quê. de... Tem uma questão de meme quase na coisa, né? Tipo, mas Um afirma o outro, um alimenta o outro. é o meme do Dawkins mesmo, essa ideia de que é da repetição. Então, como eu tô vendo um monte de gente fazendo, eu faço também. E, mas eu vi 6 pessoas falando que serotonina é hormônio, eu vou pôr também. Sim, e aí, assim, é um negócio, né? Assim, só para esclarecer, assim, o nosso ajuste de neurotransmissor não é o que a gente come que vai fazer um neurotransmissor ter mais ou menos neurotransmissor. Tem muito processo envolvido. Ciclo de Krebs mandou um abraço, assim, sabe? Porque o que a gente come, ele tem que passar pelo nosso estômago, intestino, ser absorvido. Aí você tem que ver como vai ser absorvido, como vai ser degradado, metabolizado isso. Então, toda uma questão de metabolização. Para essa substância, ela tem que passar pela barreira hematoencefálica, mas vamos supor que ela passa, sei lá, triptofano, que as pessoas gostam de falar, porque o triptofano, ele realmente, a serotonina é produzida a partir do triptofano, né? Ai, não sobe automaticamente aqui, achei que subia. Não, quando você volta, não. Mas a Andrea falou uma coisa que você falou hoje, né, do tal do boot cerebral, que eu acho um negócio, assim, mágico, que é literalmente você pegar o que a neurociência fala, os artigos falam, extrapolar isso ao máximo e criar uma terapêutica com base no vácuo. Então, como é que é? Você ficava 21 dias sem o quê? Eu não lembro agora. Era sem sexo, sem álcool? Isso daí é uma coisa legal também. Mas assim, o que a gente come, né, mesmo o triptofano, que ele é o substrato, né, o aminoácido utilizado para produzir serotonina, não é assim, eu comi triptofano, vai ter serotonina. Você tem um monte de enzima, um monte de fase, um monte de coisa do triptofano chegar na serotonina. E assim, eu comer um monte de triptofano não significa que eu vá produzir mais serotonina. Não, porque até o processo de produção da serotonina é regulado por outros aspectos, inclusive top-down, né? Tipo, no sentido de consciente, vamos chamar assim, para ficar fácil, mas que não tem absolutamente nada a ver com só capacidade de metabolizar ou não o tal do triptofano. Não, sim, é um monte de coisa envolvida. Tanto é que os antidepressivos, né, que teoricamente aumentam, né, pelo menos inicialmente, a quantidade de serotonina, não é por essa via enzimática, já é ali depois, quando você já tem a serotonina, ou você inibe, os mais antigos, eles inibiam a enzima que degrada a serotonina, e aí tem a MAO, né? Os mais novos, da terceira geração. Né? E você tem também os que inibem a recaptação, e aí tem vários tipos. Mas assim, não é comendo, não é poder do pensamento, não tem isso. Não, senão era fácil, né? Era tipo assim, a área inteira da psicologia e da psiquiatria não precisava existir. Literalmente. Se fosse simples assim. Só que o que acontece? Ser simples assim é legal. Porque é mais legal você... até o Wesley tá falando, triptofano é importante para algumas vias metabólicas, mas envolve ação enzimática e regulação gênica para formar outros solês como serotonina. Então, tipo, não é porque eu vou comer triptofano que ele vai ser para serotonina, ele vai ser para um monte de coisa. Também vai ser para serotonina, mas assim, tipo, não vai aumentar a quantidade de serotonina, ele vai para outras coisas aí que é que nem a discussão toda então vitamina C é importante para XY processo. Quer dizer que se eu tomar 2 litros de suco de laranja, eu vou absorver mais vitamina C do que o basal? Do que o teto metabólico? Não, você vai excretar isso e pronto. Então, assim, que, de novo, isso aí eu acho que é um problema mais de educação basal do que formação propriamente da graduação e da pós-graduação. As pessoas têm que compreender que existe processo metabólico, sabe? Tudo bem, você chega no ensino superior, vai lá aprender ciclo de Krebs e ver joga ciclo de Krebs, coloca assim, infográfico do ciclo de Krebs inteiro no Google, pra você ver o tamanho da figurinha que aparece.
E aí, depois de você ver essa figurinha, você nunca mais pode afirmar que nada é simples no corpo humano, porque isso é bobagem. Olha, a Andrea falou da questão do 21 dias é suficiente para mudar um comportamento. Sinceramente, não sei. Eu acho que não tem muito essa questão de quantos dias. O problema é que... Veja uma caixinha. Que caixinha? Essa caixinha aqui. Eu acho que tem, a gente legal. gosta de muitas... A gente gosta de coisas... Aqui? Cadê? Eu abri aqui, não sei se está aparecendo para você, mas o Sávio mandou assim: vocês acham interessante, então, se auto-intitular neurocientista apenas se você trabalhar com isso? Eu acho que sim. Seria o eu não sei se trabalhar é o suficiente, mas eu acho que estudar. Tinha que ter... Tem que estudar a fundo o assunto. Por exemplo, um biólogo molecular, ele só pode se intitular biólogo molecular se ele estuda isso. Não faz sentido um biólogo, assim, uma pessoa qualquer falar sobre isso. Não, assim, eu acho que um virologista. Um virologista é alguém que dedica a vida a estudar vírus e pode ser um médico, um biólogo, não sei. A formação basal é diferente da formação a posteriori, né, da graduação. Eu acho que é a questão do que a pessoa dedica a vida. Mas, assim, eu acho que a gente gosta de soluções fáceis, né? Então, mágicas, soluções mágicas. A gente tem um imaginário que a ciência é como se fosse mágica. Como a gente não entende a ciência, a gente acha que é algo mágico. Então a gente, né, por exemplo, esse negócio do 21 dias... que preencha. Eu não sei se existe essa questão da formação do hábito, né? Ela é uma questão muito complexa. Muito complexa. Envolve vários processos, tanto neurológicos quanto psicológicos também. Então, eu acho que é muito complicado você estabelecer 21 dias. Não sei, porque já teve coisas que eu fiz 21 dias e depois eu parei de fazer, né? Existe uma confusão de termos também do que é hábito, do que não é. É que tem até alguma base clínica, vamos colocar assim, no sentido de que essa questão da reestruturação do hábito levar 21 dias, mas, de novo, é que a galera gosta de coisas muito absolutas, isso é um pouco irritante às vezes. 21 dias é a média, isso é sinônimo de que tem gente que vai fazer mais rápido a reestruturação de hábito, tem gente que vai levar muito mais tempo que isso. Mas vamos pensar que 21 dias tem algum fundo de verdade para fins hipotéticos. Então assim... de fato, se você fizer alguma coisa estruturada, sabe? A palavra é importante. Estruturada, sistematizada durante 21 dias, sim, você vai acabar forçando plasticidade sináptica, você vai... não sei se plasticidade sináptica, inclusive, acaba sendo pleonasmo, mas enfim. Você vai fomentar a plasticidade, de alguma forma, e de alguma forma, pela via comportamental, você vai forçar essa questão da reestruturação de como essas conexões acontecem. Ok. Mas a parte do estruturado e sistemática tem que estar lá. Senão... Tipo assim, o fato de eu falar assim... vamos pensar um negócio assim... O Wesley está falando que no contexto educacional tem algumas coisas interessantes para debater dos 21 dias. No educacional tem, porque é aquela coisa, tipo, o processo de aprendizagem no sentido de repetição, ele é um negócio que funciona super bem, a gente já está cansado de saber. Mas mesmo na aprendizagem, a gente já sabe que não é repetição contínua que faz o cara aprender mais, é repetição espaçada. Então, você intercalar os dias de estudo, até às vezes intercalar, a gente discutiu isso um pouco na outra live, mas tem umas outras coisas que eu já estudei por fora, que é a ideia de que até às vezes intercalar entre técnicas no espaço de tempo diferente é que vai fazer uma maior promoção de retenção, e não necessariamente você fazer 21 dias todo dia estudar a mesma coisa. Porque se fosse o caso, vamos partir desse princípio que seja real. Eu fiz 6 anos de psicologia, certo? Isso não é sinônimo de que eu tenha retido mais ou menos conhecimento, porque eu estudei isso todo dia, o tempo todo. Muitas disciplinas que eu vi, eu não lembro uma vírgula, e eu estudei elas toda semana durante 6 meses. Então é importante esse negócio, os 21 dias serem seguidos, funciona quando a gente está falando de novo, do negócio da estruturado, sistematizado. Se você não tem essa característica, pode esquecer.
E é para hábitos muito pequenos. A gente não tá, o que a galera geralmente fala são coisas que são, assim, absurdamente grandes. E que vão mudar Então, a sua vida. então, assim, uma coisa é eu falar, por exemplo, eu fico muito incomodado porque, sei lá, me fala um negócio que as pessoas geralmente ficam incomodadas. Eu tenho um tique quando toda vez que eu tenho que sair de casa, eu tenho que bater 3 vezes na porta. Sei lá. Pensando num caso que não seja grave, que a gente já esteja falando de medicação. Mas, assim, você estruturar com o cara uma progressão disso aí, ao longo dos dias, ok. 21 dias depois, a tendência é que ele esteja fazendo menos ou mais, a depender de quão bem feita foi feita essa intervenção. Uhum. Mas outra coisa é eu falar assim, você tem geneticamente toda a propensão do mundo para ser obeso, por exemplo, e aí você passou a vida inteira sendo obeso, e a família inteira é obesa, e aí você tem um hábito alimentar de comer mal a vida toda, e aí do dia para a noite você fala que fazer 21 dias você vai, tipo, literalmente... como é que fica rewire em português? Recompensar? Reward não reward, rewire de reconectar. Tipo, refazer conexões de forma a fazer que você pense como magro. Putz, cara, calma. Não, faz 21 dias lá, bonitinho assim, ó. Você fala, coach gratiluz, eu gosto desses caras. 21 dias escrevendo aquilo pelo que você é grato. Vou te dizer o que vai acontecer depois de 21 dias. Você vai saber um monte de coisa que você é grato e você vai continuar deprimido. Parabéns. Então, assim, as coisas têm que andar muito devagar, não é nada tão a largo assim. É que nem o equivalente da neurociência de falar que comer mais beterraba vai fazer ter mais serotonina, por exemplo. Uhum. O que o Bruce falou, ele falou dessa questão que tem que ser rígido, né? Não tem que ser coordenado, não é algo jogado aí, né, simplesmente. Não, mas é muito absurdo. Mas o que eu tenho me preocupado um pouco, às vezes, e isso eu acho que você pode falar muito melhor do que eu, que é a ideia de que antes a gente via esse tipo de negligência, no sentido do conhecimento, amplamente difundido entre os coaches, que é uma formação que não tem sistematização nenhuma, não tem regulação nenhuma pelo Ministério do Trabalho, pela educação, nada. Então eu entendo esses caras que não têm uma formação regular terem uma propensão a ser negligentes. Isso é um caso. E esse cara eu vejo e eu simplesmente dou risada. A gente dá risada e xinga, porque nesses dois perfis aqui a gente odeia os coaches, mas tudo bem. Os gratiluz, principalmente. Exatamente, gratiluz é a pior espécie. Mas o que me incomoda de verdade, que eu acho que acaba incomodando mais você pelo que você me encaminha de vez em quando, é o cara que tem formação específica. É o cara que fez graduação na área da saúde, principalmente, fez na neurociência eu já vi uns perdidos, mas deixa quieto. E esse cara que teve acesso a, teoricamente, conhecimento sistematizado durante alguns anos, se propôs a falar bobagem. E esses dois grupos, para mim, são grupos muito diferentes. E, inclusive, a reação deles é muito diferente, que eu acho que é o tema que eu queria discutir no fim contigo, porque é importante. Que é, como que é a reação dos caras quando você manda uma mensagenzinha educada, bem escritinha, bonitinha, assim, ó, fulaninho, eu tô vendo que você tá afirmando que serotonina é um hormônio. Ok, vamos partir da premissa de que você tá certo. Tem como você me mandar uma fonte? Me conta, assim, simbolicamente, para o pessoal saber como que é a sua vida, as respostas que você obtém quando você tenta obter algum respaldo da pessoa. Olha, já aconteceu de eu ser bloqueada, porque eu questionei a fonte bibliográfica. Geralmente eu sou deixada no vácuo, a pessoa não responde ou apaga meu comentário. Então, isso de apagar o comentário é sensacional. Seguidores, né, da pessoa vêm justificar o que a pessoa falou. Mas, assim, já teve, por exemplo, uma que estava falando, não sei o que, quântico, de educação, pensamento quântico, eu não sei. Eu sei que misturava neurociência com física quântica, assim, mas era uma viagem total e era numa clínica que atende crianças no interior de São Paulo. E aí eu fiquei pé da vida, porque eu falei, tá mexendo com criança, né? E tá tirando dinheiro dos pais e mexendo nas crianças. E aí eu pesquisei sobre a técnica e eu, inclusive,
achei uma nota da Sociedade Brasileira de Física. As sociedades brasileiras geralmente são muito omissas, né? Os conselhos também Psicologia, são muito omissos, então, mas nesse caso tinha uma nota falando que toda a questão, né, as teorias do coisa estava errada. E eu achei o artigo, um artigo que falava sobre a técnica, um artigo, assim, tipo, super mal escrito, viajado, assim, cada parágrafo, não é, assim, citava um monte de coisa de física, colocava um monte de fórmula, mas, assim, coisas desconexas e coisa de pensamento, assim, uma viagem total, o único artigo que eu achei. E essa nota da Sociedade Brasileira de Física. Aí eu copiei o link da Sociedade Brasileira de Física. E aí lá no Instagram eu cheguei e perguntei, mas qual que é a referência disso? Qual é o embasamento científico disso, né? Que as pessoas chega na gostam, boa, na humildade. Assim, as pessoas eu noto que gostam, você tem essa abordagem. Assim. Não, falando sério. Tô falando sério. Você chega na boa, tipo assim, você esculacha depois, mas primeiro você pergunta na boa. Qual é a referência desse negócio? Entendeu? E aí eu fui assim, tipo, como quem não quer nada perguntando, né? Mas isso daí tem, né? Assim, tipo, né? Porque as pessoas gostam de falar que é científico, comprovadamente científico. Quando fala isso, gente, desconfia que geralmente vem qualquer besteira depois. E aí eu falei, né? Aí a mulher que dava essa palestra, que dava esse módulo, que dava esse tratamento, me respondeu. No e privado. aí, não, respondeu lá. Falando que se eu quisesse conhecer a técnica, ela estava disposta a me mostrar. Como ela é legal, né? E aí quando eu vi que ela estava vindo com essa assim, ó, eu vou te mostrar, né, tipo... Aí eu falei, então... Aí eu copiei o link da Sociedade Brasileira de Física, que falava que era besteira. Falei, bom, eu pesquisei e encontrei isso daqui. E aí, eu falei, olha, eu expliquei tal, mais ou menos o que estava na nota, que não fazia assim, né, assim, os pontos que quebrava a técnica. E assim, a mulher não respondeu, só ficou nessa de, eu vou te mostrar, porque você tem que experimentar. Né? Eu adoro. Tem que vivenciar, experimentar, imersão, né? Muito coach isso. E aí, e assim, o que eu acho engraçado é que essas publicações, geralmente, eu não lembro, Andréa, desculpa, eu realmente não lembro. Essas publicações, geralmente são as que têm o maior número de curtidas e comentários, essas que falam besteira. E aí eu vi que tinha um monte de gente... Eu tive que fazer um vídeo falando muito esses dias disso aí. Eu vi um monte de gente curtindo a postagem, sabe? Devia ter filho e vai pôr o filho nessas coisas loucas aí. Mas assim, essa questão dos neurotransmissores, faz isso para liberar mais esse hormônio, faz aquilo para... Isso daí é clássico. As pessoas geralmente falam que pegaram em sei lá que livro. Não sei que livro é isso que tem essas besteiras. Nossa, barra de Exos, não vou nem comentar pra não ficar bravo, porque o Victor mandou aqui. Barra de Exos é um negócio que eu... Gente, barra de Exos é balela. A gente podia fazer um vídeo só sobre esses... React do ódio. Eu acho que a Bibi Bailas do Física Fins já fez um vídeo sobre esse barra Exos. Ela sempre faz esses vídeos de técnicas assim... charlatânicas, né? Mas assim... Ela gosta de sofrer, né? Mas alguém tem que fazer isso. Eu morro de dar risada. Mas assim, vem gente me falar do livro, sabe? Porque eu vi em tal livro. E aí tem gente que assim até compartilha site, link, sem fonte. Aí você vai clicar no link que a pessoa coloca, fala um texto que realmente fala o que a pessoa está falando, só que aí quando você vai ver a reportagem, né, a matéria, sei lá de onde que se tirou, não tem nenhuma referência. Então fala que foi um estudo da universidade de sei lá da onde,
E não tem o link, não tem o nome do sei lá pesquisador, da não tem onde. nada. É. Ou às vezes até tem o nome, mas assim, não tem em nenhum lugar, um lugar, assim, e sendo da internet... Hiperlink não existe. Hiperlink é um negócio assim que você não vai achar. facinho você colocar, assim, sabe, o DOI do artigo, né? O DOI é um identificador, como se fosse um código de barras, sei lá, para quem não sabe. É a placa do carro do artigo científico. Tá? Ou então, sabe, um link para o PubMed, não tem nada, simplesmente a pessoa, porque especialistas de não sei aonde, o doutor não sei quem, cientistas das universidades, e não tem um link para você ver. E aí... Mas é porque ninguém checa mais. Eu acho que a gente tá na era... Essa questão da gente tá na era da... Não, calma, a gente checa, mas eu tô falando assim, as pessoas estão naquela era de ler só a manchete. Então ninguém abre mais o negócio. Se você escrever 3, 4 parágrafos lá mal escrito e não colocar referência de nada, ninguém vai saber. Eu já me peguei mandando e-mail pra Folha, pro Estadão, eu já me peguei corrigindo o professor meu da graduação, com doutorado e a porra toda. Porque eu tive que perguntar pro cara, tá, mas qual que é a referência de tal negócio? E aí eu ser linchado nos comentários pelos outros alunos porque eu tô sendo chato que tá pedindo a referência. Sim, mas a gente é o chato. A gente é tido como trouxa por ser rigoroso, por pedir o mínimo. Esse eu acho que é um negócio assim mais absurdo de todos. É a ideia de que eu tô me propondo a ser humilde e falar assim, ó, vai que eu tô errado, tem como você só me mandar a referência pra eu poder checar? E eu cansei das pessoas de terem claramente a expressão de que elas estão se sentindo ofendidas por eu pedir isso. Então, assim, vários desses posts aí que você manda, que a abordagem da Mariana é diferente. Ela trata com a pessoa no comentário. Mas é muito comum essas pessoas que eu mando comentário falando assim, fulano, tem como você mandar, por favor, a referência? Esse cara vir na minha DM depois, no privado, me xingar. Mas a parte legal não é essa. É que chegou num ponto que eu virei psicólogo desses caras que é pseudocientista. Então esses caras me mandam mensagem e eu vou conversando com ele, e aí chega mas assim, super passivo-agressivo, o cara. E aí eu vou indo na boazinha, na moralzinha. Nossa, pô, eu mesmo não tinha parado de pensar nisso, mas e tal coisa? Não, mas e tal coisa? Não, mas e tal coisa? E aí você vai indo, e aí chega num ponto que o cara tá me dando, tipo assim, 20% de desconto no curso dele, entendeu? Você tem mais paciência do que eu. Não é paciência, mas eu realmente quero. Você quer uma entender a cabeça deles. Exato. Eu quero entender qual que é o raciocínio por trás desses caras, porque não é só uma questão de desconhecimento da metodologia científica. Tem um processo de crença que aquilo é real que me preocupa absurdos, assim. Tipo, teve uma vez, eu acho que eu cheguei a comentar contigo, eu tinha uma colega de escola que ela virou a rainha das pseudociências, assim, hardcore mesmo. Acesso à educação de qualidade, excelentes professores, tudo isso aí. E aí ela estava dando um curso de biomagnetismo, que você já deve ter ouvido falar, que é bem divertido, que assim, você passa 2 ímãs, sabe, no seu corpo, e aí você passando os ímãs no seu corpo, você ativa as moléculas de ferro, e aí quando você ativa essas moléculas de ferro, você se cura mais rápido. É tipo assim, é a terapia do Wolverine, o negócio. E da hora. E aí eu cheguei pra pessoa e falei assim, tá, mas qual que é a potência desse ímã que você usa? É X. Aí eu falei assim, rapaz, e com esse ímã aí você ativa as células de ferro do cara, é isso? As moléculas de ferro. Entendi. Só me explica uma coisa então, porque assim, quando eu coloco o cara na ressonância magnética, que é tipo assim, algumas milhares de vezes mais potente que o campo magnético da Terra, como é que você me explica que por que eu coloco esse cara dentro da ressonância e ele não sai curado do câncer? Porque não tem explicação um negócio desse. E aí a pessoa virou pra mim, mas é a reversão da autoridade, eu acho isso da hora, porque isso acontece com você e isso acontece comigo também, que é tipo assim, eu chegar e falar pro cara, olha, eu estudo esse assunto, e eu estou dizendo pra você que isso não faz sentido. E aí ele vira pra mim e fala assim, você não sabe o suficiente, você tá contaminado pelo pensamento científico e incapaz de perceber toda essa magia maravilhosa que a gente tá propondo aqui. E aí acontece comigo às vezes do cara virar e falar pra mim que eu não sei absolutamente nada. E mais legal ainda é quando o cara vira e fala pra mim assim, abre o PubMed e pesquisa, você vai achar artigo falando disso. Aí eu fico assim, olha só. Conhece o PubMed?
Então, chegou nesse ponto da pseudagem. Tipo assim, o cara sabe o que é PubMed, o cara sabe o que é o Cielo, o cara sabe o que é um Google Scholar, ele cita a referência e tá absolutamente tudo errado, mas ele tá usando o modus operandi científico para parecer sério. Então, nessa daí, teve uma última, eu acho que é mais recente, eu nem lembro do... Nossa, minha memória tá ruim, gente. Era um assunto, assim, que eu fui procurar, citava, tinha um site, aí o site tinha um monte de referência dos artigos, e aí eu fui atrás dos artigos para ver... Nossa. Porque, assim, ele ia citando, e esse tipo um texto, assim, porque não sei o que, tal, e ia colocando as referências com um númerozinho bonitinho, sabe, igual a gente faz. Aí eu fui pegar os artigos não estavam falando nada do que o cara estava falando no texto dele. Super comum. Não estava falando nada. Então ele pegou o artigo científico, distorceu totalmente e colocou como referência no que ele queria. E aí a gente precisa ressaltar também uma coisa importante tá bom, a gente vai lá no PubMed olhar, mas a gente tem que ter um olhar crítico para olhar o PubMed. Sim. Não é porque é um artigo científico que esse artigo científico, a metodologia dele foi boa, se a análise estatística dele foi boa, né? Mas antes até, se o delineamento experimental dele foi bom, se ele tinha hipótese, né? Se o teste que ele fez, né? Se o experimento que ele fez, se o que ele mediu realmente tem a ver com a pergunta experimental dele, porque às vezes ele pode usar um teste que tem as limitações, né? Um teste que ficaria bom, que é muito bom para uma coisa, às vezes o mesmo teste tem falha em outra. E aí Sim. Você consegue, sabe? Então, quando você lê um artigo científico, não é porque aquele artigo científico é um artigo científico que necessariamente não é a verdade absoluta que está ali. Então você precisa ler, você precisa olhar os gráficos, olhar os números, olhar que teste estatístico que ele fez, a pergunta, né? Eu acho isso um pouco mais complicado, Mari. Uma série de coisas. Eu sei que é complicado, Bruce. Não, mas assim... A minha crítica a isso que você está falando não é que não importa. A minha crítica com o é complicado é que isso é um conhecimento extremamente seletivo. E eu entendo que o artigo é inacessível, mas o que eu sou muito mais a favor de aquele que está fornecendo conhecimento ter o critério e a vergonha na cara do que eu exigir do leigo e que ele sabe essas coisas. Não tem como. Então, mas é aí que eu quero chegar. Então, não é porque eu falo, existem estudos científicos que comprovam isso. Tem um artigo um artigo da Alemanha que está falando de Harvard, adoro o artigo de Harvard. A máscara, né, o uso de máscara, um estudo alemão, né? Um estudo alemão, esse daí é recente. Procura na internet estudo alemão, que aí você vai ver quem que citou esse estudo alemão. Ai, Deus, tem medo. Contra o uso das máscaras. Então, assim, tipo, eu não sei se existe ou não esse estudo, mas assim, entre ter um estudo falando tal coisa e realmente ser aquilo, existe um espaço abismo, aí. Um abismo. Então, assim, gente, para quem é mais público leigo, talvez vocês não vão fazer igual eu e o Bruce, que a gente perde tempo stalkeando o Lattes da pessoa. Sendo trouxa, lendo um método. E vendo o Lattes da pessoa para ver se ela pode falar o que ela está falando, e indo atrás de PubMed para ver se o artigo que ela está citando é um bom artigo ou não. Mas, assim, o que a gente queria... Às vezes eu vou até além, às vezes eu checo até a revista, porque vira e mexe você pega aqueles viés de revista, né, do cara que publica homeopatia na revista de homeopatia. Isso eu também olho, porque às vezes tem um monte de publicação
mas é tudo em publicação, em revista daquele assunto, então só tem naquela revista. Então, assim, a revisão por pares é por pares que acreditam na mesma coisa pares que concordam comigo, pares que concordam comigo. Então, assim, gente, para se ler artigo científico, não a gente faz isso, a gente não tem nada para fazer. A gente não tem nada para fazer, mas a gente perde tempo com isso. E, assim, a gente não faz só isso, a gente vê o pessoal publicando nos stories perdidos aí, lendo artigo, postando, a gente pede a referência para checar. Sério. Né, tipo, da onde você tirou essa imagem? Aí, não, é imagem de um estudo, mas cadê? Até hoje eu tô esperando da onde que tirou a imagem de ressonância. Perdi amigos, assim, de quilo, assim, tipo, psicólogo compartilhando que ressonância, tipo, você tá vendo o cérebrozinho colorido e aquilo ali é a doença, nossa, vários perdi, assim. Eu tô esperando até agora a referência da onde que é aquelas imagens que tá todo mundo compartilhando por aí, o cérebro do TDAH. Inclusive, gente que fala que sabe disso, viu? Detalhe assim, importante, gente com autoridade, que coloca lá no Instagram falando assim, ó, fiz isso de pós-graduação, tá? De formação, e não tem nada a ver com o que o cara tá falando, ele tá afirmando lá que o cerebrinho colorido é o cerebrinho do TDAH, a gente quer morrer com essas coisas. Mas assim, eu entendo que artigo científico não é de acesso para todo mundo, por isso que divulgação científica de qualidade é muito importante. Curadoria e por isso que eu e o Bruce, a gente xinga pra caramba esses caras que faz divulgação científica sem conferir a fonte da onde está tirando essa informação. Eu comecei a fazer divulgação científica, eu demoro sei lá quanto tempo para fazer cada post, porque eu quero referência, eu fico com medo de postar coisa errada, que assim, eu gasto muito tempo para fazer cada post. Então eu não consigo atualmente, na fase que eu estou de doutorado, me dedicar muito a isso. Eu preciso organizar melhor meu tempo. Vou procurar um coach para organizar meu tempo. Um coach temporal, deve ter por aí já. Coach temporal. Viagem no tempo, pausar o tempo com o poder do pensamento. Nossa, adoro esses caras. Eu também, né? Mudar o DNA da fortuna. Essa daí é o... Você nunca viu o DNA da fortuna? Já. Mistura neuro com epigenética e com física quântica. Aí você, com o poder do pensamento lá, você fica rico. Mas então, gente, é muito importante você ver na divulgação científica se realmente é uma divulgação científica, né, para você que é público leigo, mas eu e o Bruce, a gente é leigo em outros assuntos. Sim. Por exemplo, a gente é leigo em física. Eu tive física na graduação, o suficiente para eu poder xingar todo mundo que fala, quântica. Eu tenho uma raiva de quem usa o princípio da incerteza, que usa porque o caos, Schrödinger, não sei o que. Gente, eu tenho uma raiva desse povo, porque eu fiz física quântica e me matei para conseguir passar naquela disciplina com aqueles cálculos ferrados. Uhum. E assim, mas assim, por exemplo, de física, eu assisto o canal do Física Afins, porque ela é física, então ela sabe o que ela está falando. Eu tenho uma amiga que está fazendo computação quântica, de fato, ela está fazendo doutorado, inclusive vou chamar ela para falar sobre. Chama. Fala aí, Mari, fala aí. Então, né, tem canais bons, né, de pessoas. Então, por exemplo, você quer aprender física, você vê canal de físico. Você quer aprender, né, por exemplo, o trabalho que o Átila fez, né, sobre a pandemia, mas o cara é virologista, então, tipo, ele sabia desde o começo, ele estava falando, ele pode, né? Então tem canais assim muito bacanas, tem o Nunca Vi Cientista, que tem uma equipe e tal de pessoas. Eu até criei um storyzinho, né, lá no meu perfil, justamente só dos canais que eu recomendo, e com todo o critério da Terra, entendeu? Tipo assim, eu queria que as pessoas entendessem o tanto que eu leio para poder recomendar um negócio. Sim, tem o Oraca Brasil também, que tem várias pessoas que escrevem, pessoas... Tem um pessoal bom aí que a gente conhece, né? Vale ser mencionado. Pessoal bom que a gente conhece. E, assim, o importante é você ver se a pessoa está fazendo divulgação científica numa área que ela conhece, né? Sim. Porque uma área que ela tem especialidade naquilo.
Porque aí, se ela tem especialidade, se ela tem conhecimento daquilo, aí dá para você confiar de que ela está passando uma informação. Lógico, não vá ser inocente e confiar em tudo. Não, tem uma margem de erro não aí. acreditem em mim também. Mas, assim, você pode ter uma certeza maior, ou talvez uma incerteza menor, de que aquele conteúdo é real, né? De que aquilo ali realmente tem uma informação correta, né? Então, eu acho que tem um hábito comum que eu vejo entre os caras, assim, que fazem divulgação bem, que você vai escutar, na maior parte dos vídeos deles, esse tipo de coisa, esse tipo de fala. Não precisa confiar em mim, se você acha que eu tô errado ou não, não importa, a fonte tá aqui embaixo, vá lá e tire satisfação você sozinho com o artigo, ou com o livro, seja lá o que for, desenvolva suas opiniões por conta própria. Então, isso é uma dica que eu quero dar. Também é você ver se o post, né, se o vídeo tem referência. Eu tô colocando, as lives eu tô editando e colocando no YouTube, eu tô colocando todas as referências embaixo, inclusive. Eu não tô usando nenhuma referência hoje, então é vozes da minha cabeça e vozes da cabeça do Bruce. Não, mas a gente pode colocar os clássicos da neurociência, você quer saber neurociência de verdade? Vai ler os clássicos, vai ler o Kandel, vai ler o Baer, vai ler o... a gente pode pôr uns livros legais, que faleceu recentemente, tem o Ivan Esquerdo, que tem uns livros bacanas. É maravilhoso. Roberto Lente, que tem um trabalho de divulgação também, Suzana Herculano. 100 milhões de neurônios com ponto de interrogação no fim. Miguel Nicoleles. Então, assim, tem um monte de gente que você pode procurar ter livros de neurociência, mas, assim, de divulgação. Tem um que eu li recentemente, cadê? Eu nunca acho que eu quero mostrar. Pega um legal para recomendar aí pra nós. Pera. Enquanto você procura, Mari, tem esse daqui que eu não li ainda. Oi? Morreu. Ou não, tá. Viu? A física nunca falha. A física nunca falha. A galera não tá entendendo isso. Nunca falha. Pera, cadê o último livro? Eu emprestei pro meu irmão. É o Subliminar. Subliminar, depois eu te mando o nome. Aí tem esse daqui do Siddhartha, que tá na minha lista de leitura também, Oráculo da Noite, falar sobre sonhos. Muito tá na minha lista, é o próximo livro que eu vou ler. Então a gente tem alguns livros bacanas de neurocientistas. Posso colocar umas referências minhas de leitura também no... Sim, a gente pode pôr umas referências, uns vídeos também, link. Depois a gente vê isso. Mas assim, gente, procura sempre ver se a pessoa colocou... Ih, agora não vai parar quieto. Se a pessoa colocou... Eu falei que eu ia me mexer, eu sempre me mexo demais. Não. Se a pessoa coloca referência, se a pessoa tem uma formação na área, né? Isso é sempre importante você ver, porque assim, por exemplo, eu posso ser leiga, sei lá, eu sou leiga em nutrição. Porque nutrição acho que é outra área que em a neurociência que tem um monte de gente falando besteira, né? Os coach nutricional tem de quilo agora, né? Então, o que né, para seguir, né, para seguir um perfil, né, que se propõe a falar sobre alimentação, não sei o que lá, para eu saber se eu posso acreditar na fonte ou não. Eu vejo se a pessoa que está falando de nutrição é um nutricionista. Eu não vou seguir um cara é o mínimo, gente. Que tem uma formação X que não tem nada a ver, né? Ou sei lá, um endocrinologista, né? Alguma coisa assim, né? Um endocrinologista, ele pode ter uma noção maior dessa coisa de metabolismo, né? Ele tem um conhecimento para falar, né, as coisas. Então, assim... Busca alguém para formação na área, eu acho que, assim, é um conselho e tem um, assim. É uma coisa muito importante. Por exemplo, você quer saber de psicologia? Não vai seguir um constelador aí que vai falar um monte de besteira. A gente odeia constelador familiar também, além de coaches, tá? É uma lista... Com meta-análise e revisão falando que não presta também, tá? Não é da boca para fora. Não vai seguir um cara da homeopatia, que a homeopatia tem lugar que é proibido até. Só aqui no Brasil que continua insistindo. Eu acho que nos Estados Unidos tem essas terapias alternativas, o plano de saúde nem banca se você pedir.
Você vai ter que tirar do Parece seu que na bolso França 100%. tem um negócio assim que. Tem um lugar Alguns pedaços da Europa onde tem. que tem umas. Mas assim, gente, siga perfis de profissionais, né, que você vê que faz sentido. E, por exemplo, mesmo que o cara seja um médico, um farmacêutico, mesmo que seja um psicólogo, Isso não é qualquer sinônimo de nada pessoa também. e mesmo que tenha feito mestrado e doutorado, mesmo que tenha feito mestrado e doutorado, não é porque a pessoa fala uma coisa que ela é autoridade absoluta. Ela pode. Não, deixa eu só terminar. Olha se o que ela está falando, outras pessoas, Sim. os pares dela, estão falando a mesma coisa. Porque às vezes saem umas notícias assim, nossa, um médico de não sei o que falou que se fizer tal coisa, receitas caseiras para o Covid. O médico doutor fulano de tal falou que se você... suco de limão todo dia. Suco de limão todo dia, né? Água, com sabão, com limão, sal na boca, sei lá o que, quente, limpar a boca, né, com água com limão, você não vai pegar Covid. Isso, um médico que está falando isso, ou e tem o resto da comunidade inteira falando não. Médica falando isso. Então, é um psicólogo que está falando aquilo, ou são todos os psicólogos? E mesmo quando você vê, é um grupo de psicólogos que fala isso, tá. Desse tamanho aqui, ó. Qual é a referência desses psicólogos? Qual é a referência desses médicos? Porque tudo bem, a gente sabe que tem um monte de médico receitando cloroquina. Mas, tá. Tem consenso? Isso daí, não. O que o pessoal que está falando a favor, qual que é o argumento deles? Qual que é o argumento de quem está falando contra? Isso daí todo mundo, mesmo leigo, tem acesso. O pessoal que é a favor está falando que funciona. Aí o pessoal que é contra está falando que existem estudos científicos mostrando que não tem efeito nenhum. E que, inclusive, pode agravar sintoma da Covid se você der junto, se a pessoa tiver uma predisposição, pode piorar. Em quem que você vai acreditar? No médico do kit Covid, que você está falando que tem que dar porque funciona. Aliás, tem uma lista de cientistas que assinaram a favor do uso do coisa precoce. Teve o primeiro manifesto, teve o segundo agora. Tem médicos também, infelizmente também. E aí, assim, você fala, eles têm saiu na Folha, não foi? Que saiu uma matéria falando que foi paga, inclusive, foi patrocinada. Não, teve a da Folha também. Teve a da Folha, mas teve outros manifestos, assim, uma carta assinada por um monte de gente que tem que eu desconsidero. Eu só desconsidero. Sim, eu sei, você desconsidera, eu desconsidero, mas eu tô falando pro público leigo. Essas coisas que não tem um consenso científico, busca ouvir os dois lados. E ouvir da onde é que vem o argumento. Porque às vezes tem uma linguagem técnica lá que a gente pode não entender se a gente não for da área. Mesmo com a gente acontece isso, tá? Sim, então, sim. O que acontece? Olha um lado, o que eles estão falando? Porque funciona. Porque não sei o quê. Da onde que veio essa ideia de usar cloroquina? Né? De onde que não sei o quê? Tá, o outro lado que tá falando para não usar cloroquina. Qual que é o argumento que eles estão usando? Eu vou acreditar nesse ou nesse? Eu acho que o resumo desse pensamento todo é algo nas linhas do que o Carl Sagan falou, aquela frase clássica dele, né, de afirmação. Não é do Carl Sagan? Não se lembra agora deu branco. Eu quase certeza. Mas é aquela frase clássica de afirmações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. Putz, eu não sei de quem que é essa frase. Agora eu não lembro quem foi que escreveu. Eu acho que é o Carl Sagan, mas eu não tenho mais certeza. E essa altura do campeonato já não presta gente, mais nada. Se alguém souber, fala, mas a gente não lembra quem é. Então, assim, se você afirma que você passar as suas mãos no corpo da outra pessoa vai curar ela do câncer, isso é uma afirmação extraordinária, não no sentido de que ela está além do comum mesmo. Então você tem que ter uma baita evidência para bancar um negócio desse. Mesmo. Ela tem que ser extraordinária. Se não for, não tem conversa. Com consenso científico ou não. Sim, a Catarina tá falando de constelação familiar, depois me lembra, mas eu tenho a Bibi Bailas, fez um monte de post mostrando
sobre a Sim, constelação familiar. Fez uns 3, 4 vídeos falando O Bruno Farias, que é psicólogo, isso. ele também fez um Gosto monte de post legal. Eu gosto muito do trabalho do E foi Bruno amplamente Farias. atacado por isso, vale ser E mencionado. ele falou da constelação familiar, assim. Então, eu nem lembro qual que é o... Deixa eu ver se eu lembro qual que é o Instagram do Bruno, que a gente marca aqui. Bruno... Depois eu coloco também na descrição, se for o caso, mas... achei ele, ó. Diga. Como é que é? Não, é que eu coloquei aqui nos comentários, porque ele fala bastante. O Jair falou que é do Carl Sagan mesmo. É do Carl Sagan mesmo? Tá. Então, assim, procurem fontes, desconfiem. Eu acho que a mensagem dessa live é desconfiem. Seja crítico, né? Ser cético é importante. Crítico. Não existe nada milagroso, sabe? Se for milagroso, não é do campo da ciência. E é da crença, mas aí a crença, cada um tem a sua, e seja feliz desde que não venha me encher o saco, né? Assim, tipo, a sua crença termina onde começa a afetar a vida do outro. E assim... mas eu queria falar de uma coisa que... Eu esqueci uma coisa, pode falar porque eu esqueci o que eu ia falar. Não, é que pra fechar, porque o pessoal já deve estar morrendo só todo o campeonato. E já deve estar acabando. Já vi até uma boa noite aqui. E... A gente tem 10 minutos. Não, tranquilo. Mas a ideia é que, assim, tem uma crença... Lair Ribeiro, socorro, gente. Tudo que o Lair Ribeiro fala é besteira. Tem uma crença que é compartilhada... Por isso que ele falou. Que bom, menos mal. Tem uma crença que é compartilhada por todos os seres humanos nesse planeta, até onde eu sei, e que envolve física, envolve planetas, inclusive. E, recentemente, até onde eu sei, o seu cérebro já deu 30 voltas em volta desse planeta, correto? Ontem? Deu. Dentro do planeta não, do Sol, né? Da estrela. Em volta do planeta. Deu 30 voltas em volta do planeta, até onde eu sei. Que planeta? Em volta da estrela, do Sol, aliás, falei bobagem. Da estrela, do Sol. Do signo, você tá falando? Você fez aniversário ontem, não foi? Fiz, e aí todo mundo fala, você é pisciana. Não. Achei que você ia falar de signos pra gente falar mal do... Não, eu me recuso, isso é um absurdo. Parabéns, Mari, desculpa o atraso, mas já fica aí... Mas você me deu parabéns ontem. Eu sei, mas as pessoas precisam saber que essa neurocientista maravilhosa trintou. Sem cabelo branco, gente. Isso aí. Viva a pisciana. Ai, meu Deus, que absurdo. Eu acho... Não, nada disso. Se a genética for funcionar, tem mais 20 anos sem ter cabelo branco. Excelente. Mas se a genética der certo. Antes que o pessoal morra, vai todo mundo entrar em apoptose aqui. Vai ser uma coisa louca. Explosões, assim. Deixa pro pessoal todas as suas redes sociais imagináveis, lugares onde vão te encontrar para consumir conteúdo de qualidade. Vou colocar aqui. Cadê? Tem a Neuroconhecer que eu faço com as meninas, que a gente não coloca com tanta frequência, mas assim, as coisas que a gente posta é um trabalho assim de realmente... Curadoria monstra, eu sei. A gente tenta... eu não consigo me marcar, eu acho. Mas vocês têm aí, ó, pronto. Me achei. Eu vou marcar em todos os lugares do seu, mas assim, que mais outros lugares você vai... Eu recomendo o Neurocast. Você colocou o Neurocast da... Já marquei também da UFABC, mas eu boto de novo lá. Tem o Neuromitos, que é legal. Muito bom. E se alguém tiver dúvida, pode te mandar DM perguntando se /Jaxes funciona ou não, ou tipo... eu vou falar que não funciona. É isso que eu vou fazer, mas se a pessoa quiser, bom pode... saber. Cadê? Nunca... tem o Nunca Vi Cientista, que também é legal. Elas têm coisas que variedam. O Pint of Science, que também tem palestras no YouTube. Sim, vai ter a Semana do Cérebro, inclusive, mês que vem, né? Agora. Então, vai ter... Opa, quase que eu saí da live sem querer. Então, desconfiem, gente. Tudo que é
tudo que é ciência, assim, tipo, a ciência ela é feita baseada no questionamento, né? Se a gente for lá atrás, né, nas origens da ciência, eu não vou catar livro aqui atrás, porque senão vai... Aí, não, depois você me manda referência, não tem problema. Não, é só para mostrar, exemplificar. Beleza. Né, a gente tem nas origens da ciência aqui, Bacon, eu não vou tirar o livro do Popper, porque senão vai cair tudo, mas assim, é o questionamento. Então, o conhecimento científico, ele não é feito a partir do eu acredito, ou para mim funciona, ou para minha tia funcionou. Então, gente, tudo que for assim, tipo, muito mágico, ou muito assim, tipo, nossa, tem que acreditar, você tem que experimentar, vivenciar, ou, né, funcionou comigo. Desconfia, gente, desconfia, porque o pensamento científico, né, se a gente for estudar a filosofia da ciência, ela é baseada no questionamento. Né? Você observar a natureza e a partir de observar a natureza, isso daí está no, vou até citar, está no Novo Órgão do Bacon, só que eu vou citar, que ele fala, né, por exemplo, que a gente tem que pegar as coisas da natureza, assim, tem uma citação bonita, mas eu estou pegando a ideia porque eu não lembro a citação completa, mas você tem que pegar, observar a natureza, e você tem que experimentar, testar essa natureza. Você tem que testar o que você está observando. E fazer hipóteses. Nossa, isso que eu estou observando é sempre assim? Por que ele é assim? Se eu fizer tal coisa, o que acontece? Isso é a base da ciência, é o questionar, né? Eu posso até citar outros filósofos assim, será que o sol vai nascer amanhã? Né? Agora já é clássico. Agora tá ficando o Hume, né? Será que o sol vai nascer amanhã? Por que eu sei que o sol vai nascer amanhã? Porque o que eu sei que as coisas sempre caem. Então, tudo isso é observação científica. Todos nós temos um pouco dessa observação científica desde criança, né? A criança fica jogando as coisas e a gente, adulto, que nem tonto, que lindo! E pega e dá de volta para a criança. E aí a gente reforçou a criança jogar, porque ela fala, nossa, se eu jogo, o adulto vai lá e pega, né? Então deixa eu jogar de novo, para ver se cai de novo e se o adulto vai pegar de novo. Tem um processo, literalmente um processo de experimentação que vai moldar essa... É doido isso, mas, tipo, tem uns experimentos legais de psicofísica mesmo, que, tipo, você pega você pede pro cara sempre jogar, por exemplo, uma bolinha num alvo. Aí ele fica muito bom nisso. Aí você pega e coloca tipo um equipamento no braço dele que faz com que ele sempre jogue a bolinha a partir desse momento um pouquinho pro lado. Só um pouquinho. Desse tantinho assim. E aí, na primeira tentativa, isso morre. Tipo, vai errando. E em algum momento, esse processo é corrigido e mesmo com o equipamento ele volta a acertar no alvo. E é muito... o processo de desenvolvimento humano da criança ali é 100% isso aí. É tentativa-erro. Então, algumas coisas você vai nascer já com clareza de processo físico, propriamente, como o ambiente funciona. O resto é tentativa-erro, testagem, e é muito divertido ver quando as crianças começam a aprender leis da física mesmo. Então, eu acho que a gente tinha que aprender a extrapolar esse tipo de coisa para a vida adulta, né? A gente perde isso porque a escola mata um pouco isso, mas... Sim, a escola mata, porque a escola a gente não pensa, né? A gente só tem que decorar um monte de coisa, né? A física, da forma que ela é dada na escola, ela é muito chata. Ninguém... mas aí são todas as disciplinas que têm esse problema. Mas assim, cientista... Mas é pra isso que tem gente que nem nós. Cientista nada mais é do que alguém que cresceu, mas continua igual a criança que fica jogando as coisas no chão para ver o que acontece. E aí não basta jogar uma vez só, você tem que jogar várias vezes para você ter um número amostral suficiente para você diminuir a incerteza daquilo. E aí você faz um monte de coisa estatística
mas que na verdade, extrapolando, você continua sendo a criança que joga no chão para ver o adulto pegando de volta para você. E ver se continua caindo, e se o adulto continua pegando, e se o tempo que o adulto demora para pegar continua o mesmo, e se o adulto não vai pegar de você e falar, não vai mais jogar isso. Então... Não, tem 1 milhão de extrapolações aí, mas é a tentativa, é a testagem. A testagem, eu acho que é... A ciência é feita dessa maneira. Não é um negócio assim... A testagem é muito humilde, né, nesse sentido. E aí, né, você tem que ter uma hipótese, você tem um fenômeno que você observa, aí você formula hipóteses, você tem que testar, e aí você testa, você vê os resultados, aí você vê se o resultado, né, tem toda uma metodologia para ver se o resultado está certo, analisar e não sei o que lá. Então, assim, é um processo lento, um processo demorado, de muito trabalho, a gente trabalha pra caramba. Não é reconhecido por isso, mas a gente trabalha pra caramba, mas a gente gosta do que faz, né? Por isso que a gente continua fazendo. Mas assim, desconfiem. Ou a gente sofre de síndrome de Estocolmo e não consegue sair desse negócio. Mas desconfiem da fonte, sabe? Ninguém é absoluto. Eu não sou, né? Eu não sei tudo de neurociência. Na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu acho que eu não sei. Né? Então... um negócio que eu descobri recentemente é que talvez o efeito Dunning-Kruger nem exista, e ele tipo, já difundiu loucamente assim, na comunidade científica, e eu tô Aquele da coisinha? Da curva, Mas eu nem tô citando ele, é uma percepção pessoal minha, agora faz terapia. A minha percepção é que quanto mais eu estudo, eu vejo o quanto de coisa que eu não sei, e aí eu falo, nossa, eu não sei nada. Faz parte. Mas assim, eu acho que é a melhor forma de lidar com isso, e fica tipo de fechamento simbólico, vamos chamar assim, é a frase do ET Bilu, busquem conhecimento, que é um dos primeiros memes analógicos pré-internet, mas que a internet absorveu com carinho e amor como deveria. Então... ET Bilu, busquem conhecimento. Joga lá no Google e procura a imagem pra você ver quão tosco é. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu acho que vale muito a pena, e eu acho que é o mote do negócio. Assim, questionem e busquem conhecimento. Eu acho que esse é o anexo bom pra gente terminar. Sim. Mari, queria agradecer você ter vindo. Assim, porque, a gente marca outra só pra gente xingar as metodologias. Não, a gente vai fazer um react, você não tá entendendo. Isso não é uma opção mais. ET Bilu a lenda, exatamente. Esse é o nível do negócio. E... Cara, brigadão por ter participado e por ter se exposto a essa tortura pública, no sentido de ter sido lembrada de todas essas coisas ruins que a gente vê todos os dias. Mas a ideia era que isso fosse educativo. Chamemos assim. O ranço compartilhado contra... Exato. É isso.